Capítulo 4.19 Eletronegatividade. Um estudo das tendências nas energias de ionização e afinidades eletrônicas pode fornecer informações sobre o equilíbrio das forças que atuam sobre os elétrons em um átomo e explicar algumas tendências sobre o comportamento químico dos elementos. Os átomos se unem em moléculas e outros agregados como resultado de interação entre suas nuvens de elétrons. Em termos mais simples, as ligações químicas podem ser entendidas como o compartilhamento ou transferência de elétrons entre um orbital ocupado de maior energia de um átomo e um orbital vazio de menor energia. Quando dois átomos idênticos se unem, como em H2 ou I2, os elétrons são compartilhados igualmente entre os dois átomos, e nos outros casos, se espera que um dos átomos atraia os elétrons compartilhados com mais força do que o outro, de modo que o compartilhamento é desigual. Em um caso extremo, isso leva à chamada ligação iônica que ocorre em sólidos iônicos, como o cloreto de sódio. Quando dois átomos estão unidos por uma ligação química, o elemento que atrai os elétrons compartilhados com mais força é mais eletronegativo. Uma forma de representar esta diferença na atração é atribuir um número, e Linus Pauling combinou a energia de ionização e a afinidade eletrônica para produzir as escalas de eletronegatividade. É importante entender que eletronegatividade é uma propriedade dos átomos quimicamente ligados e não existe uma forma de medir a eletronegatividade de um átomo isolado. Além disso, o mesmo átomo pode exibir diferentes eletronegatividades em diferentes produtos químicos, então a eletronegatividade de um elemento é apenas uma guia para entender seu comportamento químico, em vez de uma especificação exata de seu comportamento em um determinado composto. A eletronegatividade é útil para resumir o comportamento químico de um elemento e explicar as propriedades das ligações químicas e a distribuição de carga. Os valores de eletronegatividade dos elementos foram inicialmente estabelecidos por Linus Pauling, que criou uma escala com valores arbitrários e o valor máximo de 4 para o flúor, o elemento mais eletronegativo. Polarizabilidade e poder de polarização. A presença de um campo eletrostático externo provoca a deformação das nuvens de elétrons em que a densidade de elétrons é concentrada na direção de uma carga positiva e se afasta das cargas negativas. A polarizabilidade é uma medida da facilidade que um campo elétrico externo é capaz de distorcer uma nuvem de carga de um átomo ou molécula. Assim, a polarizabilidade não é uma propriedade atômica. O campo externo pode vir de um íon próximo ou mesmo da extremidade polar de uma molécula eletricamente neutra, que tenha uma concentração de carga em um determinado ponto, o que caracteriza uma molécula polar. Em geral, espécies grandes e especialmente íons negativos grandes são mais polarizáveis do que espécies menores e quanto menos polarizável for um íon, maior é seu poder de polarização e íons com alta densidade de carga exibem um maior poder de polarização. Assim, os íons pequenos como Li+ são mais polarizadores do que K+, e o H+ é o íon mais polarizante de todos devido ao volume diminuto do próton. A polarizabilidade e o poder de polarização estão correlacionados com muitos aspectos do comportamento químico, e eles fornecem uma ligação importante entre este comportamento e a posição do elemento na tabela periódica. A polarizabilidade também é importante para a compreensão de algumas propriedades físicas das substâncias. Em espécies não carregadas, como os gases nobres, átomos e moléculas neutras, os desequilíbrios momentâneos aleatórios na distribuição de carga agem para polarizar átomos ou moléculas adjacentes, criando uma força atrativa líquida que aumenta com a polarizabilidade da molécula. Esta é a origem da atração fraca universal, as forças de Landau, responsável por manter as moléculas juntas nos estados líquido e sólido na ausência de quaisquer forças atrativas mais intensas. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.